A paz do Senhor, pessoal, aqui é o pastor Fábio. Seja bem-vindo ao nosso canal AD Várzea. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Quero convidar a igreja, abra por gentileza a palavra de Deus no Evangelho de João. Nós vamos hoje meditar um pouquinho, Evangelho de João, capítulo de número 5, irmãos. Vamos ler um trecho da palavra de Deus. Alegra o meu coração poder mais uma vez estar com a igreja, servindo a igreja com o dom que Deus nos deu, os dons que Deus nos deu, né? Nós somos chamados para isso, para servir. Você que hoje está aí sentado, Deus te deu um dom. E esse dom você tem que usar em prol da igreja. Use, sirva o Senhor com o seu dom. Esse é um dos grandes objetivos da nossa fé cristã. Alegra meu coração também poder mais um culto estar aqui. Sempre eu não vou me cansar de dizer isso, porque para mim é muito bom poder estar na casa de Deus. É muito bom eu ver a minha família na casa de Deus. Isso alegra e alegra muito, mas muito meu coração. Eu quero convidar você a abrir no Evangelho de João, capítulo de número 5. Convidar você também, se você quiser se assentar, tem lugar hoje. Até lá fora, é uma pessoa lá fora, nossos diáconos ali, vamos prestar um culto ao Senhor completo. Se alguém puder avisar, conversar, irmão Paraguaçu, avisa lá, se pode ficar um só na portaria, e o restante tem lugar aqui para sentar. Vamos prestar atenção na palavra de Deus, porque nós viemos aqui também para isso. Evangelho de João, capítulo 5, você encontrou, pode comigo dizer amém? A Bíblia diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos, 5 varandas. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, ele sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, e havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? E o enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Glória a Jesus. É sobre esse texto que eu quero essa noite conversar com a igreja. Na nossa caminhada, na nossa vida, no dia a dia, que é uma vida normal que todos nós enfrentamos e vivemos, nós passamos por problemas, não é, irmão? Não tem quem escape deles. Eu ouso a dizer que nós somos provados, alguns talvez mais,
outros menos. No dia a dia, nessa carreira da fé, a gente sofre. Jesus não nos prometeu que seria fácil. Então a caminhada sempre nos traz provações. E de muitas formas. Cada um é de um jeito. Cada um sofre por uma situação. E esse sofrimento, esse dia a dia, essas provações, muitas das vezes elas alteram as nossas emoções. Tem dia que não é fácil. Tem dia que a gente até pede para que seja o último dia da nossa vida, devido ao problema que nós estamos enfrentando, devido ao tempo que nós estamos passando por esse problema, por aquele problema, por aquela provação. O texto que nós lemos fala de um paralítico em um lugar específico, que quando ele tem um encontro com Jesus, ele dá uma resposta a Jesus. Jesus lhe faz uma pergunta e a resposta que ele dá talvez nos abra um pouquinho a nossa visão, porque é muito fácil criticar a resposta do paralítico, mas quando a gente passa a tentar entender o momento que ele está vivendo, talvez a gente se assemelhe a muitas coisas que ele disse aqui. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre algumas doenças que aquele paralítico tinha. Não era apenas a muleta, não era apenas não andar, o problema nas pernas ou talvez na coluna, não. E além disso, a Bíblia diz que Jesus está em Jerusalém. Jesus está na cidade. Alegra o meu coração, porque onde Jesus está, coisas acontecem. É sempre assim, creia nisso. Onde Jesus está, nada fica normal. A mudança, a transformação, a cura, a milagres, porque Jesus, Ele muda tudo. E Jesus vai para Jerusalém. Jesus não era de Jerusalém, Jesus era de Nazaré. Lembra? Quando a gente fala Jesus de Nazaré, Nazaré está a uma distância de Jerusalém de aproximadamente quase 200 quilômetros. Jesus foi para Jerusalém por causa de uma festa. Não sabemos ao certo qual festa é, mas uma festa importante. E os judeus comemoravam pelo menos 3 grandes festas em Jerusalém, que era a Páscoa, o Pentecostes e as festas das cabanas. Pode ser que a ida de Jesus a Jerusalém seja por um motivo de alguma dessas festas, onde era costume daquele povo do mundo antigo, dos judeus, se reunirem, descerem ou subirem e todos irem até Jerusalém para aquele dia especial. Era uma convocação para os judeus. E Jesus está ali em Jerusalém. E a festa acontece. E a festa vai se desenrolando, mas em um lugar da cidade, pouco frequentado, em um lugar onde a Bíblia nos diz que era
um tanque, uma grande piscina, onde tinha algumas varandas. O texto fala que esse lugar se chamava Tanque de Betesda, que em algumas traduções diz lugar ou casa de misericórdia. E nesse lugar se reunia todos os que tinham doença. A Bíblia diz que eram coxos, paralíticos, cegos e tantas outras doenças que existiam. Era um lugar onde o povo ia porque já estava desacreditado na medicina da época. A medicina não tinha mais condições de ajudá-los em nada. Então eles iam para este lugar. Era uma tradição isso. E quando você para pensar, já imaginou como deveria ser esse lugar? Feio de ver, né? Totalmente insalubre. Pessoas doentes, um do lado do outro, um se amontoando do lado do outro, porque você tinha que ficar perto da piscina, perto do tanque, porque de tempos em tempos aquelas águas eram agitadas. E quando as águas eram agitadas, o primeiro que se jogasse, que pulasse, que entrasse naquelas águas, ele era curado. Para pensar comigo. Aquele homem já tinha um tempo nessa condição. Ele não conseguia chegar sozinho ali. Hoje um paralítico tem algumas facilidades. A primeira é a cadeira de rodas. Naquela época não existia isso. Hoje tem até motorizada. Naquela época não existia nada disso. Para aquele homem chegar naquele lugar, ele precisava de uma ajuda. E ele não vivia naquele lugar, não. Ele ia, e no final do dia eles eram recolhidos para suas casas. E aquilo dali se tornou rotina na vida daquele homem. Ir e vir. Alguém levar, alguém trazer. Alguém ainda que tivesse misericórdia, talvez um parente, uma pessoa querida, que o levava ali. Mas aquilo não acontecia todo dia. As águas não eram agitadas todo dia em um determinado horário, não. O texto diz que de tempo em tempo. Não sabia. E para uma pessoa aleijada, paralítica, se locomover é muito difícil. Não tem agilidade, não tem força, não tem nada. E aquele homem não tinha ninguém por ele, para que quando acontecia das águas serem agitadas, alguém o jogasse, o arremessasse, o empurrasse. Não, era somente ele. E talvez tinha dia que ele conseguia chegar mais cedo e ficava na beira do tanque, a ponto de só se deslocar e cair na água. Mas tinha dia que ele não chegava, talvez num horário bom, e a fila talvez era grande, e ele ficava bem lá atrás. Esse tanque era um tanque grande, mas maior que esse tanque era a quantidade de enfermos que ali havia. Toda aquela região se concentrava ali. Para pensar comigo. 38 anos. O que aquele homem viu? Quantas pessoas aquele homem viu ser curada? Quantas vezes a água foi agitada e alguém caiu e levantou curado da sua enfermidade, e ele ali, vendo, ouvindo, a pessoa saindo comemorando que tinha recebido
a cura. E ele talvez por um tempo achava, amanhã pode ser eu, não foi hoje, mas amanhã pode ser eu. Mas o tempo foi passando, e ele vendo coisas acontecer, e ele vendo bênçãos chegar na vida de fulano, na vida de ciclano, na vida de Beltrano, e ele não conseguia nada, nada. E todo dia era a mesma coisa, na frente daquele tanque, e não conseguia o seu objetivo, que era ser curado. Jesus, naquele tempo de festa, ele vai a esse lugar, um lugar não de fama, um lugar não de holofotes, não, um lugar totalmente esquecido por todas as pessoas importantes, um lugar dos anônimos. E a Bíblia diz que Jesus vai até o tanque de Betesda, a casa de misericórdia. E Jesus vê aquele homem. E Jesus conhece a história daquele homem, como conhece a minha e a sua história. Você não precisa contar a sua história para Jesus, Jesus te conhece. Jesus conhece cada detalhe. E quando Jesus bate o olho naquele homem, Jesus entende. Ele já está há muito tempo aqui. Eu vou conversar com ele. E Jesus chega e faz uma pergunta para ele. E a pergunta é simples. Jesus diz àquele homem: e aí? Quer ser curado? Talvez a resposta minha e tua hoje, sabendo e entendendo toda essa situação, seria: sim, eu quero. Mas esse homem não responde como eu e você esperávamos. Ele não disse sim. Ele começa a conversar com Jesus. E nós entendemos que o problema daquele homem, naquele momento, depois de todo aquele tempo, depois de toda aquela prova, não era apenas um problema das pernas e da coluna. Não era apenas a muleta que impedia aquele homem de avançar. Não, não. Tinha mais coisas ali. Aquele homem estava doente, doente na mente. Aquele homem estava doente do coração. Aquele homem tinha muitos outros problemas além da muleta. Talvez foi a muleta e a situação que o levaram a ter esses problemas. Sim, foram. Mas ele sofria de algumas outras coisas. O texto diz que ele diz assim ao Senhor: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Não tenho. Pastor, mas era só lhe dizer sim. Tá, mas ele não conseguiu dizer sim. Ele abriu um diálogo com Jesus. E ele está dizendo: não tem ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando eu tento entrar, outro chega antes de mim. Aquele homem naquele momento vive o que muitas das vezes eu e você já vivemos ou estamos vivendo, que é a desesperança, que é a falta de esperança. E isso, ela entra na nossa vida. Ela entra. Talvez aquele homem parava para pensar, dizendo o seguinte: eu já estou no fim da minha vida. Naquela época, a expectativa de vida não ia muito além dos 40 anos. Ele já havia 38 anos naquela situação, sem esperança mais. O que vai me adiantar? Eu estou todo o dia aqui.
E quando a gente para entender, a falta de esperança ou a desesperança é um estado emocional que afeta as nossas vidas, que nos desestrutura, que tira o nosso chão, não é? Tira. O escritor de Provérbios, no capítulo 13, versículo 12, ele diz algo para o meu e para o teu coração. Ele diz assim, ó: a esperança adiada, ela faz adoecer o coração. A gente sempre viveu correndo atrás do tempo. Eu e você ganhamos por tempo de trabalho, aposentamos por tempo de trabalho, não é assim? Tudo é regido pelo tempo. E a demora, ela cria confusão na nossa cabeça. A demora gera tristeza. A demora faz a gente pensar em algo que não é real. A demora nos torna fraco. A demora tira o nosso ânimo, tira a nossa força. E aquele homem vivia essa situação, sem esperança devido ao tempo, devido à demora, devido a todos aqueles anos que ele estava vivendo. E ele não viveu só a desesperança, não. Ele vivia também um momento que ele não tinha mais expectativa. E é duro quando a gente não tem mais expectativa. Aquele homem tinha ninguém por ele. Ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém por mim. Em um lugar onde todos estão à espera da água se mover para ser curado, todos os doentes, quem ali tinha um ajudante para o impulsionar, ótimo. Aquele homem não tinha ninguém. Você acha que alguém ia ajudar ele? Não. Todo mundo que estava ali estava sofrendo de diversos tipos de doença. Diversos. Você já imaginou um cego? Como é que o cego vai saber que a água está sendo agitada? Se ele não vê. Ele não vê. Eu imagino quantos cegos ali estavam de frente para aquele tanque, bem na borda. E quando alguém ameaçava, dizia, começou a agitar, ele pulava e nada acontecia, porque talvez não era essa agitação. Foi em falso. E aquele homem vendo tudo isso, sem ninguém por ele. Porque se eu te ajudo e você cai primeiro, você é curado e eu não. Então antes de você ser curado, eu quero ser curado primeiro. Na vida do doente é assim. Deixa Deus me curar, porque Deus me curando eu posso te ajudar. Mas entre eu e você, sou eu primeiro. Sou eu primeiro. E aquele tanque de Betesda era um lugar onde cada um pensava em si. Cada um pensava em si. E ele não tinha mais expectativa. Ele diz, quando eu tento entrar, alguém entra antes de mim. Para mim não dá. Eu já tentei durante tantos anos. Eu já vi dar certo na vida de muita gente. Eu já vi o milagre acontecer ali, lá, com fulano, com Beltrano, com ciclano, mas comigo não vai dar. Eu não vou conseguir. Eu vou morrer paralítico. Eu vou morrer doente. Diante de um tanque que a tradição era esse, ele já não tinha mais expectativa. Não. E a falta de expectativa na nossa vida, ela é um problema, porque ela nos faz brecar.
A falta de expectativa não nos faz avançar, ela nos paralisa. E quando você olha uma pessoa sem expectativa e também sem esperança, essas duas coisas juntas faz com que a pessoa seja pessimista. E o pessimismo é um grande problema na vida de qualquer um de nós. Pastor, mas não existe pessoas pessimistas na igreja. Quero crer que não, mas talvez exista. Talvez você viva com uma pessoa que é pessimista. Talvez ele não era, passou a ser. Talvez a senhora não era. Mas devido ao dia a dia e os grandes e pequenos acontecimentos, você se tornou pessimista. Devido a tanta coisa, acabou a esperança, acabou a expectativa e hoje você é pessimista. O pessimista, ele vê tudo cinza. Ele não vê a vida mais colorida, não. Perdeu a cor. Tudo para ele é mais ou menos. Não existe momento de euforia, de alegria, não. Ele já não tem expectativa, ele já não tem mais esperança. E o pessimismo faz você retroceder. O pessimismo faz você andar para trás. Não só te paralisa, mas atrasa tudo na sua vida. Ei, olha a palavra de Deus falando contigo hoje. O pessimismo faz você andar para trás, faz você não caminhar para frente. Avalie você aí. Lembra daquele povo no deserto? O Senhor fala a Moisés dizendo o seguinte: separa 12 homens, e eu quero que você os mande para avaliar a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Aquele povo já estava 2 anos caminhando pelo deserto, estava de frente com a bênção estava na sua frente, na sua mão. Moisés separa os homens e eles vão, depois de um tempo, eles voltam. E eles voltam trazendo um relatório do que eles viram, do que eles ouviram, ali na terra que mana leite e mel, na terra prometida. E o relatório daqueles homens é ruim. É um relatório pessimista. Eles dizem o seguinte: a terra é boa. Não é que é boa, a terra é maravilhosa. Um cacho de uva precisava de 2 homens para carregar. Que terra era essa? Que terra maravilhosa. Mas o relatório deles é mais ou menos assim: aquele povo é mais forte do que nós. Aquele povo devora os seus moradores. É uma terra que devora. Eles são grandes em estatura, eles são gigantes. E sabe o que nós somos? Perto deles, nós somos que nem gafanhotos. Olha o que é um relatório de um pessimista. Espera aí, um doido chamado Caleb para tudo, falou: para tudo. Que é isso? Vamos agora. Aquela é a terra que o Senhor nos prometeu. O Senhor nunca nos disse que seria fácil, não, mas Ele nos prometeu aquela terra, e se Ele prometeu, nós vamos conseguir. Para com esse pessimismo, para de achar que não dá, para de achar que é difícil. Tudo tem trabalho, tem, mas foi Deus que prometeu, a vitória é nossa. Vamos. E o povo disse: não, nós não vamos. Nós somos pequenos demais.
O pessimista sempre encontra um jeito de achar que não pode, de achar que não dá, de achar que é difícil. E com esse relatório, e com essa falta de coragem, com essa falta de esperança, com essa falta de expectativa, aquele povo ficou mais 38 anos no deserto. Olha aí, Deus falando contigo. Ei, às vezes você está patinando, andando para trás, sabe por quê? Porque está te faltando essa coragem, que você é pessimista. A vitória está na sua frente, Deus quer entregar na sua mão, basta você tomar posse. Ei, cria coragem, estufa esse peito, vai para cima, irmão. Tem bênção para mim e para você, tem. Você está vendo a bênção, a terra que mana leite e mel. Por que você está estagnado, parado? Cadê a força para lutar? Cadê a coragem que Deus te deu? Mas o pessimista não vê nada de bom. O pessimista só põe dificuldade. O pessimista só fala mal. O pessimista menospreza. Se menospreza. Espera aí, eu sou como gafanhoto. É bom, mas é difícil. Mas você está vivendo na prova e apareceu algo bom. É muito melhor do que eu tenho hoje, mas é difícil. Você prefere viver na prova do que enfrentar essa dificuldade? E tem gente vivendo assim. Não dá. É difícil. Tem gente que não crê, irmãos. Não crê no que Deus prometeu para ele. O pessimista não confia. O pessimista não só paralisa, mas ele retrocede. O pessimismo causa uma cegueira. Você olha e não vê, não consegue enxergar. Você fica míope. Não. Que Deus te dê graça e você consiga, a partir de então, olhar, ver e contemplar. Tem coisa boa para nós. Tem coisa boa para nós. Creia. Nós somos o povo que crê. Você esqueceu disso? Você é o povo que confia. Você faz parte do povo de Deus que confia. Que confia. Não deixe o pessimismo tomar conta da sua vida, não. E nós tiramos algumas conclusões desse momento que esse paralítico estava vivendo. E eu quero aplicar isso na sua vida hoje, para ver se você muda o disjuntor, se dá um estalo, se você abandona esse momento que você está vivendo de falta de esperança, de falta de expectativa, que tem te gerado esse pessimismo, e você passa a entender que o povo que serve a Deus, ele não perde a esperança. Não. Indiferente do momento que está vivendo, da situação que ele está passando, ele não perde a esperança. Tem um texto que me chama muito a atenção, e eu queria que esse versículo ficasse guardado no seu coração, para que quando essas lutas, essas batalhas do dia a dia vier contra você, e você achar que perdeu, e você achar que está difícil, e você achar que está complicado, e você achar que está no prejuízo, no pior momento da batalha, da vida, da provação do homem chamado Jó, ele se levanta, e ele se levanta com uma frase que marca a minha vida, que marca a tua vida na data de hoje. E eu quero que isso seja guardado no seu coração. Risca,
grifa na sua Bíblia, escreve isso num papel, coloca na porta da sua casa, coloca no espelho do banheiro, onde tiver, coloca isso, porque isso vai fazer bem para você. E o texto de Jó, capítulo de número 19, versículo 25, diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive. Não existe prova, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Você sabe o que Jó passou, você sabe o que Jó viveu. Eu estou falando de um homem que perdeu tudo: filhos, bens, saúde, e tinha tudo para estar dessa forma, sem esperança. Mas quando alguém quer tirar a esperança dele, ele se levanta e diz dessa forma: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Você pode não entender, você pode tirar suas conclusões, mas eu sei o Deus que eu tenho servido. Ah, pastor, mas já faz isso e aquilo. Eu não sei o que faz, eu não sei quanto tempo faz, eu não sei do problema que você está passando, mas eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Ele vive, e não só vive, mas se levantará. Creia, creia, creia nessa palavra. Guarde essa palavra no seu coração. Nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo que não perde a expectativa. Talvez você perdeu sua expectativa em mim, em um parente, em um amigo, talvez até no seu familiar, na sua mãe, no seu pai, por tantas coisas que aconteceu. Talvez no seu irmão, no seu patrão, em alguém que te prometeu alguma coisa. Mas nós, povo de Deus, que um dia nos entregamos a esse Jesus, e desde aquele dia até a sua vinda para nos buscar, nós somos o povo que não perde a expectativa em Jesus. Não, no homem talvez sim, mas em Jesus eu não perco a minha expectativa, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu sei que em um momento, eu sei que em uma hora, eu sei que em alguma situação, esse Jesus vai aparecer. Ele vai aparecer, e quando Ele vai aparecer, a situação vai ser mudada na minha vida. Eu olho para o cego Bartimeu. Irmãos, um homem que tinha tudo para não ter mais esperança nem expectativa. Não podia trabalhar porque não enxergava, então ele ficava o quê? Na beira da estrada, pedindo esmola para viver. Só que o texto nos diz que num determinado momento, ele estava ali na estrada onde sempre ele mendigava, pedindo para um, pedindo para outro, mas ele sabe, ele não vê, mas ele ouve. Espera aí, que barulho diferente é esse? Que multidão é essa? Talvez ele pergunta para alguém que está passando: o que está acontecendo? Por que vocês estão passando por aqui? Esse não é um lugar de tanto movimento, o que vocês estão fazendo aqui? E talvez alguém fale para ele: ei, fica quieto aí, cego, fica quieto aí, nós somos aqueles que estão seguindo Jesus. Espera aí, o que está acontecendo? O cego pergunta. E alguém fala o seguinte: fica quieto aí, Jesus está passando aqui, não atrapalha a multidão não. Quando o cego sabe que Jesus está passando, ele entende que quando Jesus está, alguma coisa acontece. Esse cego começa a gritar. Ele não perde a expectativa. Já podia ser cego há tantos anos, não importava. Jesus está passando, essa é a minha vez.
E ele começa gritando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começa a gritar, e a multidão, os que passam por ele, fala o seguinte: cego, cala a boca. Cala a boca, você está incomodando. E quanto mais mandava ele parar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, talvez alguém está te mandando parar. Talvez alguém já te disse o seguinte: esse problema já não tem mais solução, pare de orar. Mude, vira a página. Vira a página da sua família, vira a página do seu casamento. Essa doença veio para se instalar e é para a morte, não tem cura. A medicina diz que não tem cura e tantas outras coisas. Você já procurou aqui, já procurou ali, já procurou lá. Pare de ficar clamando por Jesus. Entenda, se conforme com isso. Mas a palavra de Deus para a sua vida nessa noite é aquela que motivou o cego Bartimeu. Não pare de clamar. Não pare de clamar. Clame mais forte. Clame mais forte. Clame mais forte. Sabe por quê? Porque Jesus nos ouve. Não sei o que passa no seu coração. Se é um problema, se é uma doença, se é um sonho, se é um projeto que não está acontecendo, e já mandaram você ficar quieto, pare, isso é loucura, isso é doideira, isso não vai dar. Meu conselho para você é o seguinte: clame como o cego Bartimeu. Clame, clame, clame. Sabe por quê? Porque aquilo chamou a atenção de Jesus. E Jesus para tudo e vai até aquele cego, a qual ninguém dava nada. Ah, eu queria estar perto ali para ver. Aquele que falou para ele ficar quieto, aquele que falou que ele era um cego de nada, aquele que falou que não ia dar certo. Eu queria ser alguém ali perto. E Jesus chega até ele e diz o seguinte: o que você quer que eu faça por você? E a resposta daquele cego é o seguinte: mestre, eu quero voltar a ver. E sabe o que acontece? Um milagre na vida do cego Bartimeu. Tem milagre para mim e para você, irmãos. Tem. Não perca a sua expectativa em Jesus. Não. Não. O cego queria ver, e sabe o que aconteceu? Ele viu. A sua vida foi mudada, porque Jesus muda as nossas vidas. Transforma, cura, opera. Ele faz, porque todo poder é dele. É dele. Não existe nenhum tipo de limitação. Por isso continue orando. Não importe o tempo, continue clamando. Vai chegar a tua hora, vai chegar a tua vez. Jesus vai vir ao teu encontro. Coisas lindas vão acontecer. E a última lição: deixe de lado o pessimismo e seja otimista. Coloque isso no seu coração. Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo onde todo mundo olha e não vê, mas a gente olha e vê. Estão dizendo que não vai dar, mas a gente crê, a gente tem fé. E como é a vida daquele que tem fé? Deus opera mediante a fé. É mais ou menos assim: pastor, não deu certo hoje, e aí? Mas amanhã vai dar. Isso é a vida do cristão. Pastor, foi ruim hoje, mas amanhã vai ser melhor. Porque nós somos o povo que crê. Nós somos crentes, e crente crê. Se você leva o nome de crente, é porque você crê. E crê que esse Jesus pode fazer um milagre. Creia. Confie. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu sei que o Deus que nós servimos é o Deus que tem todo o poder para mudar a minha
a sua vida, a minha e a sua situação. Esse Jesus tem uma vida incrível para mim e para você. Basta você dar um passo. Você só precisa disso. Só precisa dar um passo. Creia. Ele pode mudar a minha e a sua situação. Se você está vivendo essa desesperança, essa falta de expectativa, eu quero orar por você nessa noite. Quero. Mas você precisa dar um passo. Você precisa fazer que nem o cego de Jericó. Quando Jesus se refere a ele, ele dá um pulo, solta a capa que está sobre ele e diz: Jesus, eu estou aqui. E eu estou aqui porque eu quero um milagre. E Jesus faz essa pergunta para você nessa noite hoje. Ele conhece o teu problema, como conhecia do paralítico do tanque de Betesda e conhecia também do cego Bartimeu. Ele está dizendo: o que você quer que eu faça? Quer dar um passo? Ou vai deixar que por vezes a vergonha te segure aí no seu lugar? Pastor, mas para você tem jeito sim. Nós ministramos essa noite isso. Para você tem jeito. Vença esse pessimismo. A vitória está ali. Pastor, falta força para me lutar. Deus tem força para te dar. Deus tem esperança para você. Deus tem cura para você. Não importa qual seja a doença, qual seja a sua enfermidade, Deus tem livramento. Deus tem bênção. Deus tem paz.